gente comentou então que a procedure ele é um bloco de código nomeado, né? Aqui a gente tem um outro exemplo de parâmetro out, tá? Então, ó, copiando o código e colando aqui no developer. O que a gente tem aqui? Create or replace procedure é o nome de comando para quê? Para criar procedure. Carry emp é o nome da minha procedure. E aqui agora a gente tem o quê? Esses três parâmetros. Um parâmetro é do tipo in e dois parâmetros do tipo out. Ou seja, primeiro eu vou entrar com um determinado dado, ser passado o dado de um determinado ambiente para minha procedure. Que tipo de dado vai ser esse cara? Employees.employees.employee.id %type. Esse cara aqui provavelmente é um tipo number que vai estar lá na tabela. Qual é o tipo que tiver dentro da tabela é o tipo que vai ser o meu p_id. pname e psalary vai ser um tipo out, ou seja, vai retornar o dado para mim nesses dois parâmetros aqui, ó. Out é de retorno. Quais são os tipos de dados desse pname e psalary? Employees.lastname %type e employees.salary %type. Vocês estão reparando que eu já nem estou mais utilizando, né, varchar, number, date, ó. Eu estou pegando direto agora de qual é o tipo que a minha tabela tem para a minha variável. É muito mais fácil, por quê? Porque eu não preciso ficar decorando qual é o tipo de dado que a minha tabela employees, campo employee ID tem. Ali, ó, eu já utilizo o tipo direto, o %type, ele pega direto já isso daí. Tá bem mais fácil. Depois aqui, ó, como eu faço para retornar esse valor? Bom, select last name salary into pname e psalary. Esse pname e psalary, eles não são parâmetros do tipo out. É nesse caso aqui, ó, que ele vai colocar o valor de last name em pname e o valor de salary em psalary, ó. É dessa forma aqui que a gente faz atribuição de valores. From employees, where employee ID igual a PID. O PID é uma variável, um parâmetro do tipo in. Correto? Então, se eu colocar lá no meu parâmetro um 176, aqui passando, esse valor de 176 vai ser jogado aqui, ó, no PID. Correto? End. Query emp seria o quê? O nome da minha query aqui, ó. Opcional, porém, é legal, né? Colocar executando. Bom, chamando a procedure. Aqui a gente vai precisar de um outro bloco não nomeado. Set server output on, para ele exibir as mensagens em console ali para mim, tá? Aliás, aqui, né, no script output. Declare vempname e vempsal. De que tipo? Employees last name e employee salary, ó. Utilizando o que? O %type, ou seja, o tipo que tiver dentro da minha tabela vão ser os tipos que a gente acabou de declarar as variáveis aqui. Ok? Ó aqui, ó. Query emp. Ó a procedure aqui, ó. Tá? 171 é o código de quem?
É o código do employee. Passando para essas variáveis aqui agora, ó. Vemp name e vemp sal. Quem são vemp name e vemp sal? São as variáveis que eu acabei de declarar, ó. Aqui e aqui, ó. Ele vai lá na procedure, passa o valor 171, faz a select e retorna aonde o valor? Aqui, ó. Vai retornar um valor aqui e um valor aqui. Vai retornar o last name do funcionário 171 e vai retornar o valor do salário do funcionário 171. Legal. O que ele está fazendo aqui? Mostrando os valores. DBMS output putline, vemp name ganha tochar de vemp sal. O que esse tochar está fazendo mesmo? Está formatando, né? O meu valor que eu tenho aqui retornado em vemp sal para 3 casas, 3 casas, ponto 00, para ele deixar em formato moeda aqui. Correto? Ó. Então, executando. Smith ganha R$7.400, 7.400 dólares no caso aí. Tudo bem aí, pessoal? Então, ó, isso daqui já foi um exemplo de procedure com in e com out. Correto? Bem. Vamos lá, então. O parâmetro in-out pode ser passado um valor para a procedure que pode ser atualizado, ou seja, o valor do mesmo parâmetro pode ser atualizado durante o processamento de linhas da procedure. Eu posso, então, fazer com que o meu parâmetro in-out receba algum valor dentro da procedure. Tá? Create or replace procedure format phone, passando uma variável phone no, tá? Phone no, in-out, do tipo varchar 2. Lembrem-se que na passagem de parâmetro, a quantidade de casas é opcional. Tá? Ó. Isso. Agora aqui, ó, o próprio valor de phone, ele está sendo o quê? Modificado. Primeiro, ele está fazendo o quê? Beleza. Colocando um abre parênteses. Depois ele está pegando, ó, uma substring da primeira posição 3 casas. Depois ele fecha com parênteses. Depois ele pega uma outra substring, 4 casas mais 3 casas. Depois ele coloca um traço. Para depois ele pegar da posição 7 em diante. Ó. Correto? Então ele está concatenando vários pedaços da minha substring, da minha string, né? E formando um outro. Ele mesmo vai retornar o próprio parâmetro. A gente está passando num parâmetro, e retornando no próprio parâmetro. Tá? Coisa aí que basicamente a gente não costuma fazer em linguagem de programação. Então, ó, create or replace procedure e format phone. Criamos. Né? Agora aqui, para se chamar essa procedure, a gente vai entrar em outro ambiente aqui. Ó. Dá para a gente fazer assim também. Variable bphone no varchar 2 de 15. Aqui a gente declarou uma variável também. Tá? Esse bloco aqui, a gente não está utilizando o begin e end. É um outro jeito de a gente chamar. Execute bphone no igual a isso. Tá? Esse daqui, ó, a gente está fazendo o quê? Fazendo que o valor 800.633.0575 seja atribuído em bphone no aqui, ó. Opa. Esse cara aqui, ó. Como é essa atribuição? Através de bind variables, que a gente chama, ó. 2 pontos aqui, quer dizer que isso daqui é uma variável que vai ser atribuída. Print bphone no. O print, nesse caso aqui, ele está exibindo somente o valor atribuído. Execute format phone. Format phone é quem?
a procedure que a gente acabou de criar, passando esse bfone no. Esse bfone no é quem? Esse cara aqui, ó. A gente não atribuiu para essa variável, correto? É essa variável aqui o mesmo nome que essa daqui, então a gente está atribuindo isso. E aí print bfone no. Depois que ele transformou, ele vai pegar e vai fazer a impressão novamente dessa variável aqui, ó. O retorno da variável é na própria variável. Ela é uma passagem de parâmetro in out. Correto? Então, ó. E esse número aqui, 800.663, agora é para aparecer com parênteses e com traço. Quem está fazendo isso? A procedure está fazendo isso. Então, ó, executando. Ó, aqui, ó. Passamos o 800.663 sem nada. Agora, ó o que ele pegou e retornou para mim. 800.663.0575. Na mesma variável que vai o valor, é a mesma variável que volta. Esse é o tipo in-out. Entenderam aí, pessoal? Em linguagem de programação, vocês costumam fazer isso? Não? Mas tem o recurso. Vocês já usaram? Tentem fazer. Geralmente, linguagem de programação dá esse recurso para vocês. Aqui é um pouco confuso, né? Por quê? Porque a gente está utilizando a variável. Esse caso aqui seria utilizável quando eu tenho mais de uma variável a ser retornada. Tá? É um pouco mais difícil você utilizar o in-out justamente pela lógica. Tá? A gente poderia fazer com que todas as variáveis fossem in-out, sem problema nenhum. O problema tem necessidade? Não, nem sempre. É mais fácil utilizar variáveis in e variáveis out, uma de cada vez. Tá? Fica mais compreensivo o seu código, em vez de utilizar uma única. Tudo bem, você está economizando memória? Tá. Dessa forma, você está o quê? Alocando um espaço de memória só dentro lá, né? O sistema operacional está abrindo um só, mas no caso o Oracle, né? Está abrindo um espaço só. Mas compensa fazer isso? Na maioria das vezes não. Você acaba deixando menos legível o seu código. Tá? O Oracle tem opção. Tem. Porém, de acordo com o que vocês realmente precisam estar executando, se é um padrão ou não dentro da empresa, ou se você é livre para poder pegar e fazer com que seja executado dessa forma. Tá? Bom, continuando aí, passagem ainda de parâmetros. Quando você chama um subprograma, você pode escrever parâmetros atuais usando as notações posicional e nomeada. A posicional é a lista de parâmetros atuais na mesma ordem que o comando, na mesma ordem dos parâmetros formais. E o nomeado, lista de parâmetros atuais em ordem arbitrária, usando o operador igual maior, para associar a nomeação do parâmetro formal com o parâmetro atual. O padrão que a gente coloca de chamada de parâmetro geralmente é posicional. Então, na posição 1 é aquela determinado parâmetro, na posição 2 é aquele outro parâmetro, na posição 3 é aquele outro parâmetro. Dependendo, então, se você tiver 2, 3, 4 parâmetros, você justamente vai obedecer a posição do parâmetro para você fazer a passagem por ele. Só que o Oracle não obriga você a fazer passagem de parâmetros só desse jeito. Você pode passar em qualquer ordem. Tá? Desde que você nomeie o parâmetro. Tá? Ou modo misto. Algum dos parâmetros sendo como posicionais e alguns como sendo nomeados. Antes do Oracle 11G, somente a notação posicional era suportada. A partir da versão 11G, notações nomeadas e mistos podem ser utilizadas para especificar sobre rotinas. Por exemplo, aqui, ó, Create or Replace Procedure, add dept, pname e ploc. Eles são do tipo Department Name e Location ID, das tabelas Department.
Insert in departments, department ID, department name, location ID. Values, department sec.nextval, lembram-se disso daqui, ó, do nextval? Esse objeto aqui, ele é uma sequence. Essa sequence está disparando um cara que se chama nextval. Qual é o próximo valor disponível dessa sequence? Pname e plock, ó, estão sendo usados aonde? Num parâmetro in aqui, ó. Tá? São dois parâmetros in aqui, ó. E vão dar entrada. Eu tinha que usar uma outra função antes, senão ele não pegava o nextval? O nextval você precisa usar primeiro, para depois você utilizar o curval. Tá? E o valor corrente. Correto? Vamos lá. Ó, Ctrl C aqui, Ctrl V nessa procedure. Aqui, a nossa procedure simplesmente está fazendo insert. Vocês concordam? A gente está executando uma procedure para fazer inserção de dados aí, ó. Beleza, procedure criada. Agora a gente vai chamar essa procedure aí, ó. Bom, a primeira é posicional. Ou seja, eu estou obedecendo a mesma ordem que a procedure tem na chamada aqui, ó, das ações, das strings, né, dos dados. Execute a ddemp training de 2500. Eu estou adicionando um departamento chamado training. 2500 seria o lock aqui, ó, plock. Então, se a gente der um execute a ddemp, procedure executada com sucesso, ou simplesmente eu posso fazer o quê? Que os parâmetros sejam passados de forma nomeada. Plock igual a maior de 2.400. Pname maior igual maior, ou seta, né? Education. Então aqui eu já não estou obedecendo mais aquela ordem. Primeiro eu estou passando plock para depois passar o pname, ó. Só que aqui eu estou fazendo o que? Eu estou passando o nome do parâmetro. É dessa forma aqui que ele sabe que tem que indicar quais os valores para determinado parâmetro. Tá? Então aqui fica um pouco mais explícito, se a gente for ver bem. Beleza, executou. Se eu vou dar um select na minha tabela ali, opa, select asterisk from departments. Ó, training e education estão aqui inseridos. Tá? No caso, eu executei duas vezes o education, né? Como ele não é chave primária, ele aceitou. Mas tá ali, através daquela função, eu consegui pegar e adicionar, inserir dois departamentos aí, com função nomeada ou com função posicional. Notação nomeada ou notação posicional. Tá? Bom, existe a possibilidade de a gente utilizar um parâmetro opcional chamado default. Define um valor padrão para um parâmetro, prover flexibilidade por combinação posicional e nomeada na sintaxe da passagem de parâmetros. Nesse caso aqui, ó, o que a gente está fazendo? Vamos dar um Ctrl C aqui e explicar o código. Create or replace procedure add depth. Tá? A gente vai repassar aquela procedure lá. Ó. Pname é o meu parâmetro e plock é o meu parâmetro. Se eu não estou especificando qual é o tipo de parâmetro, qual é o padrão dele? In out ou in out? In. Se eu não falo nada, é in, por padrão. Department name percent type, o que a gente está fazendo aqui, ó? Pegando o tipo da
O tipo de dado da coluna department name da tabela departments. E já está associando aqui, ó. 2 pontos igual a desconhecido. O que é isso daqui? É o meu parâmetro inicial. Se eu não colocar nada, ele já vai por padrão esse cara aí. E agora a gente tem um outro cara aqui, ó, default 1700. Tá? Default 1700. Ou seja, se eu não colocar nada nesse location ID aqui, o padrão dele é 1700, mas se eu colocar algum valor nesse parâmetro, obviamente o valor passado por parâmetro vai ser o que mais prioritário. Correto? Insert into departments. Department ID, department name, location ID. O department sec next val já vai ser o que? Um valor para o department ID. Vai estar aqui, ó. Department name para o pname e location ID para o ploc, ó. Tá dessa forma aqui. Vamos pegar e vamos dar um create or replace nesse cara. Beleza, ó, procedure addimp compilada. Agora vamos chamar esses valores aqui, ó. Se a gente chamar simplesmente isso, execute adddept, ele vai rodar? Vai. Por quê? O primeiro campo, né, é o ID. Ele já está sendo preenchido com next val. O pname seria o segundo campo. O padrão, se eu não coloco nada no pname, o que ele vai colocar aqui, ó? Desconhecido. Certo? E se eu não coloco nada no location, o que ele vai colocar aqui, ó? Com o default de 1700. Então, se eu for tentar rodar esse cara aqui agora, ó, execute adddept, que é a procedure que a gente está fazendo. Vamos dar um select na minha tabela de departamento. Select a series from departments. Ó, aqui, ó. Esse daqui é o next val. Esse é o desconhecido. Olha o valor do location ID default ali, ó, 1700. Beleza, então passando nada de parâmetro, ele está conseguindo fazer uma inserção. Agora, nesse caso aqui, ó, a gente está passando department adddept, propaganda, ploc, né, apontando para 1200. O ploc agora tem um valor, não tem? Se ele tem um valor, é sinal que ele é prioridade. Então, ó, propaganda vai ser incluído e mais o valor de 1200, que seria o quê? O prioritário, ó. Propaganda foi incluído e o 1200 proprietário. A gente só pode fazer com que seja o que? Executado esse cara aqui, ó. adddept, ploc de 1200. O que ele vai inserir lá na descrição do departamento? Desconhecido. Desconhecido. Por quê? Porque a gente não está passando nada de valor de parâmetro. Correto? De 1200, o valor de ploc. Né? E o next val, ele vai pegar o próximo valor lá que foi gerado. Então, ó, 330 desconhecido de 1200. Correto aí? Sim? Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que algumas procedures, tá, economizem esse caso aí de a gente começar a passar parâmetro. Nem todos os parâmetros são necessários você sempre passar. Você pode deixar alguns como default. Tá? Você pode chamar procedures usando bloco anônimos. Você precisa ser dono da procedure ou ter privilégio de execute para executar a procedure aí. Beleza aí, pessoal? Parte de procedure. Tá? Procedure, ela pode ser bem complexa, mas bem complexa mesmo. Tá? Então, realmente, dá para vocês programarem muita coisa em procedure. Acho que a pior parte é manter o versionamento para você. Ó, a mesma coisa que a gente tem o problema de manter código de sistema,
A gente tem problema de manter código em banco também, pessoal. Isso daí não muda. Tá? Geralmente o banco de dados ele vai lá e vai guardar o código da sua procedure, mas você tem controle de alteração de versão? E no seu sistema, você tem controle de alteração de versão? Tem ferramentas que te dão controle. Então, mas seria no caso para vocês utilizarem, né? Justamente porque você não vai programar sozinho, você vai programar com mais 5, 6, 10 programadores. Cada programador está pensando de um jeito diferente para resolver a situação dele. O que vai acontecer? Esse programador não vai viver lá para sempre na empresa. Vai chegar uma hora que ele vai sair. Certo? E você não vai entender de imediato que o cara estava pensando naquele momento para resolver o problema. E aí você vai lá e vai começar a alterar o código dele. Depois de um certo tempo, você vai lá e faz o quê? Cai a sua ficha no que ele pensou. Depois que você leu todo o código, já modificou uma parte. Se você não tem um versionador, o que aconteceu? Você acabou de matar o código anterior. Aí você é obrigado a continuar, querendo ou não, da sua lógica, porque você já mudou. Se você tem um versionador, você pode pegar e voltar um backup da versão anterior e só modificar o necessário, certo? Depois que você já entendeu uma boa parte do seu código. Né? Em Procedure é a mesma coisa, não muda nada. O problema é que ninguém mantém a Procedure em arquivo. Todo mundo mantém a Procedure aonde? Só dentro do banco. Só dentro do banco não resolve para essa parte. Você tem que ter o quê? Um versionador de código. No SQL Server, nessa parte, ele é mais poderoso do que o Oracle. Por quê? Por causa do Visual Studio. Tá? O Visual Studio te dá suporte a versionamento de arquivos. Certo? Aí qualquer versionador serviria. Você vai lá e executa sempre o seu código a partir de um projeto. Isso sim, te dá o que? Mais sustentação. Dentro do Oracle, você é obrigado basicamente a manter arquivo TXT fora. Você não tem nada de ferramenta barata, né, na verdade, que faça isso daí para você. Ah, eu tenho aqui o Oracle Developer, dá para eu fazer a criação do quê? De projeto. Dá para você fazer também, mas você tem que se organizar. Né? Então é difícil você manter tudo isso daí. Tá? Manter versão de códigos, manter versão de sistemas é uma coisa complicada. Por isso que entra a parte do quê? De gerenciamento. O gerenciamento é justamente para cumprir essa fase de desenvolvimento, alteração de código. Tá? Então é por isso que as empresas conseguem trabalhar com 20, 30 pessoas num único projeto. Né? Imagina a SAP, por módulo do SAP, quantos programadores tem? Né? A TOTUS também, né? Tem o Proteus, tem o RM, tem a DataSul. Quantos desenvolvedores não tem dentro desses projetos? Né? Não são pequenos. Tá? Então é um gerenciamento ferrado. E tem correção de código. Tem um pacote que eles lançam para corrigir determinado problema. Eles têm que ter controle nessa versão que eles soltaram, o que corrigiu, né? O que melhorou ou o que alterou. Tudo isso daí tem que ser controlado. Tá? A parte de gerenciamento é essencial, tá? Para que seja feito bons códigos aí, para que sejam feitos bons gerenciamentos. Tudo bem aí? Sim? Deixa eu ver, eu já parei já acabei as apostilas de hoje. 11G, introdução, proc, passagem, parâmetro. 11G foi a última já? Caramba, já passei rápido as coisas hoje para vocês, hein? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui, e aliás, já deve estar até lá no arquivo zip, tá? Esse daqui já são alguns exercícios para vocês fazerem também.
Aqui, ó, é a criação do quê? De bloco anônimo. Vocês vão fazer o quê? Criar um bloco anônimo, ou seja, sem nome ainda, né? De fazer a leitura de 3 variáveis do tipo number e mostrar quais são os maiores valores, qual é o maior valor digitado entre esses 3. Aí vocês vão utilizar o quê? Um pouco de lógica para poder montar esse cara aí, né? Aí o 2, criar um bloco anônimo que leia 2 variáveis do tipo number, mostre os 2 números digitados, o resultado, a multiplicação, a subtração e a divisão desses 2 números. Então, a partir de 2 números, você já vai mostrar todos os resultados possíveis aí. Tá? Leia 2 variáveis do tipo number. Qual operação o usuário deseja fazer? Fazendo com que leia os símbolos mais, menos, divisão e multiplicação. Então, você vai fazer com que tenha uma entrada de 2 números e mais o símbolo utilizado. Tá? Dependendo do símbolo, ele deve apresentar o resultado entre esses 2 números. Então, se ele utilizou o símbolo asterisco, quer dizer que ele tem que fazer o quê? O resultado da multiplicação entre esses 2 números. Tá? E assim sucessivamente. Crie um bloco anônimo que leia 3 frases de até 100 caracteres, mostrando as frases digitadas, que mostre quantos caracteres cada frase possui, e mostre a soma da quantidade de caracteres total das 2 frases. Então, aqui também é fazer com que seja leitura de 3 frases. Tá? Mostrar as frases e fazer a soma de caracteres total das, no caso aqui, né, 3 fases. Nossa, quantas cada frase possui? Aqui, na verdade, são 3, né? Porque você está lendo 3 frases aqui. Tá? E assim em diante. Isso daqui é um dos exercícios, então, referente a bloco anônimo. Logicamente, pessoal, vocês não fizeram nada ainda sobre laço. Então, vocês não aprenderam for, vocês não aprenderam while. Faz do jeito pré-histórico mesmo. Faz ler 3 vezes. Correto? Leia a frase 1, leia a frase 2, leia a frase 3. Faz do jeito mais simples de todos. Depois, obviamente, vocês vão aprender laço. Aí vocês conseguem ler aí 100, 200, 500 frases. Tá? Por enquanto tá babinha, tá simplesinho, justamente para vocês treinarem os comandos. Beleza aí? Legal. Esse daqui é o de bloco anônimo. E vocês vão ter também, se não me engano, já de procedure aqui, ó. Crie um bloco nomeado, agora sim, uma procedure, que passado 2 parâmetros do tipo number, o valor primeiro deve ser menor do que o segundo. Opa, aqui agora eu já tenho comparação. O valor do primeiro parâmetro deve ser menor do que o segundo. Retorne todos os funcionários de código, nome concatenando sobrenome, salário, departamento, salário, que esteja entre esses 2 parâmetros. Então, a partir de um range, uma faixa de código de funcionário, você vai retornar todos os funcionários que estão dentro dessa faixa. Crie um bloco nomeado, passado um parâmetro do tipo data, retorne o código, sobrenome, nome, data de admissão e departamento de funcionários, onde a data de admissão seja maior ou igual ao parâmetro passado. Então, se o cara passou lá o parâmetro 5/10 de 2015, todos os hire dates lá da data de admissão tem que ser maior ou igual do que essa data. Correto? Depois, mais uma vez, né? Crie um bloco nomeado que, passado o parâmetro do tipo string, retorne o código, nome concatenado com o sobrenome dos funcionários, onde a letra do parâmetro deve ser substituída pela string star, onde a letra do parâmetro deve ser substituída pela string star. Então, se você passou um parâmetro A lá na sua procedure, ela vai ter que substituir esse A por star. Tá? Por exemplo, o usuário passa a letra A. Todas as letras A do nome e sobrenome que contenham A deve ser substituída por star. Isso é comando PLSQL, que vocês já viram, inclusive. Beleza? E assim sucessivamente. Aqui é criação de procedure agora. Então,
é só o bloco anônimo, o outro é só bloco nomeado. Tudo bem aí, pessoal? Beleza? Vocês querem entregar isso aqui também? Não? Vocês que sabem. Vai contar para onde? Para aquela parte de pontuação de média de vocês. Mas vocês têm que fazer. Não é nem prova, pô. Não, depois eu vou passar um vídeo corrigindo isso daqui. Aí vocês corrigem, ué. Se não fizer, não ganha. Se fizer, não ganha. Se fizer errado, ganha. Não, se você não corrigir, porque eu vou abrir 2 vezes, certo? E eu não vou passar a correção na primeira vez, eu vou provavelmente passar a correção na segunda. Você vai comparar o seu erro e você vai postar de novo certo. Porque assim, pessoal, não tem jeito. Você sabe que eu cheguei à conclusão? Não adianta eu corrigir o negócio, é vocês que têm que corrigir o próprio erro. Não adianta eu falar, ó, essa procedura aqui está errada. Vocês vão atrás lá para corrigir? Duvido, vocês não vão atrás, vocês vão deixar lá, ó, o negócio ali, quieto. Vocês não aprenderam. Eu duvido que vocês aprenderam. Duvido. É vocês que têm que ir lá e fazer a correção do seu próprio erro. Senão não adianta, cara. Não adianta. Eu corrigir não é um método que funciona. Vocês aprenderem. É vocês corrigirem o que vocês fizeram errado. Eu vou pôr um deles aqui para vocês entregarem. Correto? Vou colocar um lá, o não nomeado, que está o mais fácil. Depois o outro aí é opcional. Aí beleza, eu não coloco esse daí. Mas mesmo assim, depois eu faço a correção. Tudo bem aí? Beleza? Semana que vem, provavelmente, vai ter mais um desses carinhas aí. Fechado aí, pessoal? Então, se quiserem, podem começar a fazer esse carinha aí. Justamente para ir já ir treinando. Tá? Vou disponibilizar depois a aula gravada, caso vocês tenham dúvida aí.